Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu quero conversar, na verdade, com as mulheres. Esse mês a gente comemorou no dia 8 o Dia Internacional da Mulher. Eu queria ter gravado esse vídeo no dia, mas quero aproveitar esse tempinho que os meninos estão dormindo para bater um papo. Gente, quando a gente olha assim os dados estatísticos sobre a condição de vida da mulher, trabalho, colocação no mercado de trabalho, salário, desigualdade, tudo isso é assustador. Mas nada me assusta mais do que os dados da violência contra a mulher. E é sobre isso que eu quero falar. Eu falo que toda violência, raramente ela começa com uma violência física. Ela começa com uma violência verbal, com uma violência psicológica, uma violência patrimonial. E muitas vezes nós não nos reconhecemos nesse lugar de estarmos num relacionamento abusivo, num relacionamento violento. E por que a gente não se reconhece nisso? Porque demora. Porque homens abusivos, normalmente eles nos envolvem e nos fazem acreditar numa versão cheia de mitos sobre eles. Então, eu sou professora. É assustador o que eu ouço constantemente. Então, a primeira coisa que eu queria falar. O último ano foi o ano mais violento para a mulher. Foi o ano onde foi registrado o maior número de feminicídios. Eu vou fazer algumas citações de algumas páginas, podcasts aqui que eu gosto muito de ouvir. O Assunto é um podcast do G1, ele traz essa pauta e ele traz esses números exatamente. Então, quando você olha, 2023 foi o ano onde mais mulheres foram assassinadas, e o feminicídio é que a mulher ela é morta pela sua questão de gênero. Ela é morta normalmente por uma pessoa que se relaciona com ela intimamente. Normalmente são seus namorados, cônjuges, ex-maridos, ou outros familiares, como pai, irmãos, pessoas ali do círculo próximo daquela mulher. E normalmente essa mulher ela é morta porque esse homem entende que ele tem posse sobre ela. Pela sua condição de mulher, ele entende ela como sendo um ser inferior, um ser que pertence a ele e que na negativa daquela mulher em continuar naquele relacionamento, ele quer acabar com ela. Então ele se acha no direito de acabar com a vida dela em todos os sentidos, inclusive no físico, matando o seu corpo. E ele faz. Foi um número muito grande no ano passado. Mas eu queria voltar um passo atrás, porque, como eu disse, muito dificilmente uma violência física ela começa sem nenhum outro tipo de violência anterior. Então, tratamento de silêncio, isso é abuso psicológico, tá? Isso é violência psicológica. Então, você teve um desentendimento, você teve uma briga, a pessoa te dá tratamento de silêncio, ela ignora você, ela ignora a sua existência, ela tá na mesma casa, ela não conversa. Isso tudo vai gerando crise de ansiedade. Gente, importantíssimo. Sentiu crise de ansiedade no relacionamento? Por qualquer motivo, tem alguma coisa errada, tá? Crise de ansiedade é sintoma de relacionamento tóxico, é sintoma de relacionamento abusivo. Por quê? Porque existe uma condição ali onde o seu instinto não é o seu coração, gente, não é o coraçãozinho nosso, tá? É o nosso instinto de sobrevivência está nos alertando. Tem alguma coisa errada. Uma mentira, uma chantagem,
ou a pessoa ela tá mentindo, ou ela tá te chantageando, ou ela tá tentando te manipular emocionalmente. Normalmente, esses 3 comportamentos já são suficientes para causar na gente um comportamento ansioso. E esse comportamento ansioso, ele também vem porque a gente também está tendo um outro sintoma, que é a dependência emocional. Normalmente também a dependência emocional, ela vem quando a gente está, assim, talvez não totalmente, mas a gente já está isolado nesse relacionamento. Quando a gente tem o foco no trabalho, em outras relações, a gente tem amigos, a gente tem familiares, dificilmente a gente vai depender emocionalmente, exclusivamente daquela pessoa. Então, a dependência emocional ela também é um sintoma que aquele relacionamento é doente, que aquele relacionamento não é legal. Uma coisa assim que eu aprendi por experiência própria, tá? Quando a pessoa ela quer que você acredita num mito sobre ela, normalmente esse mito é de que só ela tá certa, é de que ela é a vítima, de que tá todo mundo contra ela vai te envolver nessa atmosfera e ela vai convencer de que as pessoas que estão na sua vida há anos, que te amam, que te protegem há anos, essas pessoas querem o seu mal. Porque bom mesmo é essa pessoa, ela é tudo o que você precisa, ela é suficiente. Esse é um mito que o abusador conta. E esse mito, ele é para te envolver e para te isolar. Porque quanto mais isolada você tiver, mais frágil e vulnerável você está. E desse isolamento, começa a haver outros comportamentos abusivos, como a violência psicológica. Você vai ter crises de ansiedade cada vez mais frequentes. E aí, como você começa a ter a duvidar da sua saúde mental, você começa a perceber que você não está bem, você começa a ficar com vergonha de contar para as pessoas o que está acontecendo. Gol pro abusador, porque aí ele está te isolando mais ainda. Mais ainda, outro comportamento que vem desse abuso normalmente é a violência patrimonial. Porque você está isolado, é muito difícil você contar para alguém alguns pedidos, alguns favores, alguns abusos que essa pessoa está cometendo, a linha que ela está extrapolando. E aí ela começa a abusar de você patrimonialmente. E aí você não percebe que você tá. Os tipos de violência estão escalando. E, gente, assim, é impossível alguém que tá na sua vida há pouco tempo, ou até há um tempo médio, ser só ela suficiente para você. Porque o ser humano é um ser humano. Nós somos seres sociais. A gente precisa de outras pessoas. E não é as pessoas do trabalho. A gente precisa ter um senso de pertencimento preenchido. E esse senso de pertencimento não pode ser preenchido só por uma pessoa. Porque quando essa pessoa vai embora, o mundo da gente desmorona. E a gente fica gravemente doente. Então, é muito importante a gente entender isso. Entender que a violência, o relacionamento abusivo, ele tem muitas camadas. Que em 15 minutos de vídeo aqui no Instagram eu não vou conseguir passar para vocês. Mas que é muito importante a gente atentar aos sinais de alerta. Sabe? Red flags, as bandeiras vermelhas. Tá piscando, tá tendo comportamento abusivo, a gente precisa parar por um pé atrás e falar, opa, tem alguma coisa acontecendo, deixa eu pedir a opinião de quem está em volta de mim, deixa eu ouvir as pessoas, né, que vão me proteger. Isso é muito importante, gente. Ouçam as pessoas que te amam, que estão na sua vida. O abusador, ele vai querer falar que elas estão mentindo, que não, que eles não simpatizam por ele. Mentira. Isso daí faz parte do mito do isolamento, tá? Ele só tem medo mesmo que alguém abra seus olhos e que você enxergue ele como ele é. Outra coisa que esse mês repercutiu bastante, né, foi a entrevista da Preta Gil.
que ela fala que ela foi abusada. Que ela foi abusada, não, desculpa, abusada também, né? Que ela foi abandonada no meio do tratamento de câncer. Há 2 semanas, o podcast Não Inviabilize, ele contou por uma semana histórias de mulheres que foram abandonadas nos momentos mais críticos da sua vida. Mulheres com tratamento de câncer, que o marido não fazia comida para ela em casa no período de quimioterapia e, pasme, levou uma amante novinha para morar na casa porque já estava contando com a morte da mulher. Então, a gente tem histórias de pessoas que são abandonadas. Tem uma lá que foi abandonada quando quebrou a perna numa viagem com um cara. O cara pôs ela no hospital e foi embora. Porque ele falou que ele tinha medo de se relacionar com alguém aleijado. Gente, é o cúmulo. História de homens que abandonam mulheres que acabaram de sofrer um aborto do filho deles. E eles não se importam. Não vão para o hospital, não socorrem, não prestam socorro devido. Gente, se a gente atropela alguém na rua e não presta socorro, isso a gente responde pelo crime de omissão de socorro. Um cara que a esposa, a namorada, a ficante, seja lá quem for a mulher que está grávida dele, que perdeu o bebê e o cara não vai nem no hospital e abandona ela, tem uma história lá no podcast que chama Louca, que foi publicada semana passada. É uma loucura o que aquela moça passa. E ela foi abandonada. Ela ligou para ele porque ela tinha perdido o bebê e o cara falou: não posso ir agora. Gente, uma pessoa que não pode te dar assistência quando você perde o filho dele, ele não vai te dar assistência nunca. Ou ele vai embora quando você estiver grávida, que é o meu caso. Ou ele vai te deixar sozinha quando seu filho estiver na UTI, que foi o meu caso. Então, a gente precisa muito, muito conversar. A gente precisa muito compartilhar as nossas experiências. A gente precisa muito tirar os tabus e falar: vamos falar sobre isso. Isso é problemático. Alguém precisa pôr a cara para bater, né? Alguém precisa ter coragem de falar para as outras: olha, passei por isso. Ou olha, isso é problema. Tem um pouco mais de carinho com você. Sabe, você não precisa ficar insistindo nessa relação até você estar totalmente destruída. Ou até você ser diagnosticado com um transtorno do estresse pós-traumático, né? Que é o caso aqui da pessoa, né? Que é vítima de violência. Então, num relacionamento. Então, meu alerta para as mulheres é: não faça isso com você. Não fique até você passar por anos depois de um processo de cura. Não faça isso. A gente precisa conversar. Outra coisa, uma dica final, porque acho que o tempo está acabando, uns 15 minutos, é a página Não Era Amor, aqui no Instagram, que é uma página de psicólogos especialistas em relacionamento abusivo. Eu vou até postar algumas coisas aqui depois desse vídeo. Gente, elas são maravilhosas. São coisas assim muito, muito boas, que nos fazem refletir. Elas têm curso para psicólogos, para manejo do comportamento de pessoas que saíram do relacionamento ou estão no relacionamento abusivo. E para as meninas, para as mulheres que saíram desse relacionamento e estão desorientadas, tentando entender o que aconteceu na vida delas. E onde elas estavam quando tudo aquilo acontecia e elas não reagiam. Foi muito o que eu senti. 1 ano depois do meu divórcio, eu tive uma crise. Falo que tive uma epifania. Que eu tive uma crise assim, bem grave, porque eu queria entender o que tinha acontecido comigo. Tipo, por que tinha acontecido tantas coisas ao longo dos anos que eram comportamentos muito problemáticos, porque eu não reagia. Por que eu fui tão permissiva, sabe? E a página das meninas é maravilhosa, tem um conteúdo maravilhoso. Então, meninas, se cuidem, se amem, ouçam as pessoas, ouçam outras mulheres. A gente não merece passar por isso, tá bom? Um beijo para vocês e fiquem com Deus.